Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Biossegurança ok, nível de produção ok. Agora organize os arredores do galpão, do almoxarifado, do escritório para o seu ambiente de trabalho ficar limpo e confortável. O Rafael Borcheit vem nos dar dicas para um programa de 5S bem feito. Quais riscos um galinheiro de quintal representa para uma granja comercial? A Herta Bezerra da Silva vem nos responder e orientar sobre biossegurança. Tem muito mais informação sobre suinocultura e avicultura no único programa dedicado a um dos setores que mais cresce no Brasil. Vamos começar? E agora? O governo alemão já considera ajudar os suinocultores que estão sofrendo com a queda nos preços da carne, tudo consequência da chegada da peste suína africana no país. O auxílio pode acontecer em forma de subsídio para estocagem do produto não vendido ou por meio de apoio financeiro. As informações são do próprio Ministério da Agricultura alemão, que só espera a permissão da União Europeia. O país também está acelerando a construção de cercas nas fronteiras para evitar a disseminação da doença. Aqui no Brasil, a oferta dos suinocultores, ajustada com a demanda da indústria, fez o preço do suíno vivo voltar a ter uma leve valorização nos últimos dias, de acordo com os dados do CPEA-Esalq. Houve aumento no preço do suíno vivo no Paraná, de 0,26%, atingindo R$ 7,61 o quilo. Alta de 0,14% no Rio Grande do Sul, chegando a R$ 7,11 o quilo. E de 0,13% em São Paulo, fechando em R$ 7,98. Agora a gente fala de um tema que, quando me sugeriram, eu até estranhei. Pensei, será que estão falando daquele programa que existe em grandes empresas para deixar tudo organizado no ambiente de trabalho? E é sim, sabe do que eu estou falando, né? O 5S. Claro, como qualquer empresa seria séria, uma granja precisa do 5S. Olha só na reportagem da Júlia Fabre. Bom dia para você, Pablo. Bom dia para todo mundo. O objetivo da metodologia japonesa 5S, ou 5 sensos, é melhorar a gestão das empresas por meio de ideias muito simples e fáceis de serem aplicadas, mas que fazem grande diferença nos resultados finais. A gestora Ana Cláudia vai nos explicar o que é cada um desses S's e alguns avicultores nos enviaram vídeos mostrando como eles aplicam esses conceitos nas granjas deles. Olá pessoal, eu sou a Ana Cláudia da unidade de Jacarezinho, Paraná. Hoje nós vamos falar sobre 5S. Então o primeiro senso é o senso de utilização, onde a gente mostra para o integrado como usar melhor as máquinas e os insumos para render mais. O segundo senso é o senso de ordenação. Um local mais organizado otimiza o tempo de trabalho. O terceiro senso é o senso de limpeza. Um local que se mantém mais limpo é um local onde tem maior sanidade. O quarto é o senso de saúde ou bem-estar. Quando a gente cuida dos nossos colaboradores, dando os EPIs necessários para cada tipo de trabalho, eles rendem mais. Por fim, o senso mais importante é o de autodisciplina. A gente se compromete a fazer todos os outros sensos aqui já falados. O programa 5S foi implantado em meu núcleo há exatamente 3 anos. Isso veio a calhar comigo como pessoa, porque eu sou uma pessoa que gosta de organização, limpeza, e isso consequentemente nos traz uma biosseguridade maior dentro dos nossos núcleos. Com a implantação dos 5S, identificamos todas as entradas da nossa portaria e aviários. Trabalhamos também em nossos aviários com um quadro em cada porta para fazer a gestão interna das aves. Trabalhamos também com um tambor identificado para aves mortas antes de irem para a composteira. Em nossos aviários, trabalhamos com um quadro de atividade pré-estabelecido semanalmente para os colaboradores. A gente, líderes, gerente da granja, se preocupa muito com a parte do 5S,
porque é através dele que vem a organização, a limpeza, e a gente procura identificar todos os equipamentos para que cada um fique em seu devido lugar. Aqui é onde a gente pendura os rodos, as vassouras, os equipamentos de segurança, algumas peças de reposições, todas identificadas em seu devido lugar. A plaquinha, né, que colabora após o uso, guarda as ferramentas no seu devido lugar. Aqui é onde a gente coloca as amostras de rações, mais ferramentas, reposições da máquina, as balanças, para a gente fazer o controle na granja. Aqui estão os nossos livros, onde a gente faz o controle da granja diariamente, todos identificados, cada um em seu devido lugar. É necessário ter autodisciplina de todos os funcionários para manter tudo organizado. Vamos conversar mais sobre esse assunto aí que faz bastante diferença no dia a dia de quem trabalha em granjas, hein? Quem vem nos dar mais dicas é o supervisor agropecuário, o Rafael Borcheid. Ele já está aqui conectado com a gente. Rafael, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia, integrados. Hein, Rafael? Até se a gente for pensar assim de imediato, né? Falar em 5S numa granja, a gente fica pensando, mas não é só o galpão com os animais lá dentro, a ração vem direto do silo, tudo automatizado, por que precisa de um 5S, né? Mas tem muito mais do que isso num ambiente desse de trabalho, né? Exatamente, Pablo. O programa 5S, ele vem justamente para auxiliar o produtor integrado a ter uma melhor produtividade na sua granja. De que forma que ele pode ajudar? O produtor trabalhando com um dos censos, que se chama utilização, a gente vai estar reduzindo o desperdício de insumos, desperdício de energia elétrica, desperdício de água lá na granja, e que vai impactar para ele em rentabilidade na produção. Tá certo. E como é que isso acaba interferindo? Dá um exemplo para a gente, para o pessoal de casa aí entender bem e aí, quem sabe, até se convencer. Isso. Então, a gente vê muitas vezes em algumas propriedades onde a gente encontra muitas formas de desperdício. Exemplo, um desperdício de eração relacionado a uma falta de manutenção na linha de automação. E esse desperdício, todo dia ele vai se somando e no final do mês ele gera um impacto de consumo de matéria-prima para esse produtor. Isso vai acabar impactando no consumo de ração da granja, vai reduzir a produtividade dele e vai aumentar o custo de produção também para a empresa. E dessa forma se enquadram inúmeros outros exemplos, como a redução do gasto de medicamentos, né? Usarmos os medicamentos de forma correta, na dosagem correta, cada medicamento para determinada doença, também estaremos utilizando melhor o produto, reduzindo o desperdício e melhorando aí o custo de produção. E isso se estende até, por exemplo, para o próprio escritório, né, do integrado. Ali também é bom que ele deixe tudo organizado? Qual é o que vocês acreditam que acontece quando ele faz isso? Com certeza. Quando a gente chega numa granja, o primeiro local que nós visitamos é o escritório da granja. E quando nós chegamos nessa granja e vemos que ela não está organizada, está suja, a primeira impressão que fica é que aquela produção ou aquele produtor não está preocupado com a organização, limpeza da granja. E muitas vezes isso está relacionado também a uma má produtividade. Então, a gente percebendo que mantendo o ambiente limpo e organizado, cada coisa no seu lugar, vai facilitar a rotina de trabalho das pessoas, vai facilitar nós encontrarmos o que nós estamos procurando lá dentro da granja. Então, é um exemplo prático, né? Nós termos as coisas no seu lugar, mantemos o ambiente organizado, para que todas as pessoas que estão trabalhando nesse local sintam-se bem e consigam produzir o máximo que elas podem, né? Realmente, legal. Muitos, às vezes, né, podem achar que de tantas preocupações que tem já no dia a dia com a produtividade, né, isso deve ficar em segundo plano. Mas acredito que para que tudo funcione bem é bom estabelecer uma rotina, né, Rafael?
para que não precise tirar um dia para fazer o 5S, né? Organizar tudo, olhar tudo. Não, todo dia faz um pouquinho. Exatamente. O 5S, ele é, na verdade, para nós implantarmos o programa, a gente precisa ter uma mudança de hábito, né? Então, nós, ao invés de todo dia irmos limpar a guarita, por exemplo, é mais importante nós cuidarmos para não sujar, né? E cada um fazendo a sua parte, entrando nessa rotina de 5S, de limpeza, organização, mantendo o ambiente organizado, evitando desperdícios, nós teremos aí uma rotina de trabalho muito melhor e conseguiremos implantar aí o 5S, né? E sim, pode ser implantado um dia na granja, onde as pessoas irão fazer o 5S geral da propriedade, mas é cada dia fazendo um pouquinho que a gente consegue implantar o programa e a gente consegue colher os benefícios dele. Legal. Rafael, um abraço para o pessoal aí, né, que eu fui visitar vocês lá no começo do ano. Até uma próxima. Até, obrigado. Valeu, bom trabalho. Agora a gente faz um intervalo e depois a gente vai discutir os riscos que um galinheiro tradicional de quintal oferece para as granjas comerciais. Assunto importante já já. Estamos de volta e olha só quem postou foto no Instagram ou vídeo também e lá na legenda colocou o hashtag Ligados Integrados. Pessoal aí de todo o Brasil participando com a gente, muito obrigado. E você pode também, é só colocar a hashtag Ligados Integrados na sua postagem. E agora vamos atualizar as informações do tempo com a Priscila Paiva. Por favor, Priscila Paiva, bom dia. Oi, Pablo, boa quarta-feira pra gente. E olha só, qual é a explicação da gente estar quase em outubro e ainda ter temperatura baixa lá no sul do Brasil? Sabe qual a explicação? O Laninha. O Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial que está trazendo essas ondas de frio mais tardias. E além dessa que a gente teve no meio da semana, agora no início, né? A gente vai ter outra no fim de semana. Vai pegar principalmente o sul do Rio Grande do Sul com temperaturas aí de 3, 6 graus em algumas áreas. E vai fazer também um pouquinho mais de frio em parte ali das granjas de Santa Catarina com mínimas de 12 graus, tá? Que os meteorologistas acreditam que esta seja aí a última onda de frio desse próximo fim de semana. Vamos dar uma olhadinha? Mesmo com essas ondas de frio, a tendência para toda a primavera é que a gente tenha uma primavera mais quente do que o normal, na média entre outubro, novembro e dezembro. E só para a gente atualizar, a chuva na virada do mês ainda ela continua muito concentrada no sul e nada para a parte central do Brasil. Até a próxima! Obrigado, Pri, até mais. E muita gente mantém viva aquela tradição de criar no quintal de casa algumas galinhas. E elas representam um risco sanitário para a criação industrial tão importante para o Brasil. E eu não estou querendo criar aqui uma disputa, nem sugerir restrições, muito menos proibições. Só precisamos ficar de olho mesmo, mais do que isso, ficar atentos aí e trabalhar para manter a biossegurança. Vamos a mais detalhes com a repórter Júlia Fabre. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Nem sempre os pequenos produtores que criam aves em quintais para o consumo próprio ou para atender um pequeno número de clientes seguem o calendário de vacinação. E isso pode representar um risco biológico para os grandes produtores que atendem a agroindústria. A única maneira de evitar a transmissão de vírus e bactérias entre os animais é investindo em barreiras sanitárias. O Brasil, pensando de forma mais ampla, ele é muito cultural. A criação de aves de subsistência é muito cultural, né? Então, é muito comum nas pequenas propriedades aquelas aves serem criadas de qualquer forma no fundo do quintal, de fato mesmo para consumo próprio.
É claro que quem gosta de criar galinhas no sítio, na chácara ou até mesmo no quintal de casa nas grandes cidades pode continuar criando, contanto que tome todos os cuidados necessários para o controle de doenças. É que se o produtor não investir em barreiras sanitárias, vírus e bactérias podem ultrapassar os limites da propriedade e comprometer a saúde não somente das próprias aves, como das aves de outros produtores também. Esses frangos criados no quintal da casa, dos pequenos produtores, eles são mais suscetíveis às doenças? Eu acredito que sim, pelo fato dessas aves não receberem os cuidados sanitários necessários, né? Qual que é o caminho que esses vírus e essas bactérias poderiam fazer? Como eles chegam até uma granja tecnificada? Quando a gente fala em controle de doença, é importante que cada doença ela tem uma particularidade na sua disseminação. E nós temos dois caminhos básicos, né? Nós temos o caminho da transmissão vertical, é onde a mãe passa para o filho, né? Então a ave reprodutora vai passar para sua progênie. E o outro caminho é o caminho horizontal, é onde eu me preocupo mais. Por quê? Aí entra todo esse contexto regionalizado, né? Se existe uma granja, uma produção de frango, onde nós temos uma pressão de infecção, isso é muitas aves sendo produzidas por metro quadrado, e naquela região tem aves de subsistência, os níveis de biosseguridade devem ser muito mais severos. Os cuidados que os produtores familiares devem tomar variam de região para região, mas existem alguns pilares principais que valem para todos. Elas principalmente deveriam se preocupar com a sanidade dessas aves de subsistência, controle de doenças, né? Delimitar espaços para elas, fornecer uma nutrição adequada, porque essas aves normalmente elas não recebem nenhum tipo de nutrição especial, não recebem nenhum tipo de cuidado sanitário. A produção em grande escala, ela toma muito cuidado em todas as etapas da produção, né? É quase impossível a gente comparar um frango que é produzido com todas essas etapas de controle com um frango produzido no fundo do quintal. As granjas possuem um cercado bem feito, possuem uma tela com malha 2,4, você precisa de algumas granjas de reprodutoras, você precisa tomar banho, você tem controle de raticidas, você tem controle de fluxo. As pessoas que entram no processo, elas não devem ter contato com aves caipiras ou aves de fundo de quintal. Tem alguma doença que você diria que é a mais perigosa, que é a que mais preocupa os produtores? Sim, nós temos algumas doenças importantes na avicultura, mas quando a gente fala em impacto para a avicultura, impacto para o agronegócio, é impossível a gente não associar Newcastle e influenza aviária. Como o Brasil, o último caso de Newcastle foi em 2006, foi em aves de subsistência, por incrível que pareça, e influenza aviária. Influenza aviária o Brasil nunca registrou caso, né? Então existe esse controle para que o frango que chegue no mercado, o ovo que chegue na gôndola do mercado, não tenha nenhum tipo de contaminante. Vamos conversar mais sobre esse assunto aí, que é tão comum, mas tão importante, né? A Herta Bezerra da Silva vai atender a gente, ela que é médica veterinária e sanitarista. Bom dia, Herta. Oi, Pablo, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Herta, esse é um tema até que muita gente não imagina a importância dele, né? Porque é tão comum se criar galinha em casa, né? Sempre se fez isso, mas é uma preocupação real, inclusive até o nosso Ministério da Agricultura, por exemplo, fica de olho nisso, tem alguma diretriz, alguma norma, como é que funciona, hein? Sim, então assim, é importante, né, a gente tem que deixar claro, né, que essas aves de fundo de quintal, ela pode ser portadora sintomática para algumas doenças, sendo um risco aí para a nossa criação, para os nossos plantéis. O Ministério da Agricultura está realmente de olho nisso. Então, eles sempre avaliam o risco das propriedades, né? Então, quando a gente fala de legislação hoje para novas propriedades, existem algumas diretrizes que o Ministério da Agricultura passa e tem uma legislação falando ali das distâncias, né? Então, tem que respeitar algumas distâncias de outros estabelecimentos. Por exemplo, uma granja de matrizes ou avós, tem que respeitar uma distância de 3 quilômetros, por exemplo, de abatedouros ou de fábrica de ração. Então, tem algumas distâncias de outras criações, outros tipos de criações que a gente tem que respeitar. Mas tudo isso, o Ministério, ele tem lá as suas regras, lógico, para proteger os nossos plantéis. Então,
distâncias da rodovia, o ideal ali é maior ou igual a 500 metros de uma rodovia, ou distância de outros tipos de criações, distância entre núcleos de produção, de coleções de água, como açude, que vai atrair animais. Eles pedem, né, e sugerem também, sempre que tenha uma barreira verde em volta dos galpões. Tudo isso é para proteger os nossos plantéis. Então, assim, quando eles vão liberar uma nova granja, por exemplo, lógico, não só o Ministério da Agricultura, mas nós também vamos avaliar se tem criação de galinha caipira próximo, né? Os funcionários que trabalham não podem ter criação de galinha caipira ou nenhum tipo de criação de aves em casa. Tudo isso para proteger os nossos plantéis. Existe um mapeamento, então, né? Às vezes, não de todo o Brasil ainda, mas se conhece bem onde é que estão, né, esses galinheiros. Isso, principalmente assim, o mapeamento vai envolver mais as granjas de criação comercial. Então, tanto o Ministério da Agricultura como os órgãos de defesa, eles sabem o que tem em volta de cada granja, né? Tanto granja de frango de corte, ou de matrizes, ou de avós, de perus. Existe sim um mapeamento do que tem ao redor, né? Para você poder, de fato, ter uma avaliação de risco, né? E dizer, essa propriedade tem risco de entrar uma doença ou não, de acordo com o que tem ao redor dela. Agora, Herta, vamos falar até do outro lado, né? Um produtor, né, ou aliás, às vezes não é nem considerado um produtor, né, mas um cidadão comum que tem galinhas em casa e tudo mais e pode acabar se preocupando com isso daí, ele também tem muita informação. Onde é que ele poderia buscar, né, para, no caso, ajudar aí os plantéis brasileiros que são importantes, né? É isso aí. Na verdade, assim, existe muito material na internet, universidades, Embrapa, falando sobre os cuidados. Vamos pensar assim, aquele pequeno criador ou que cria mesmo para criar aves ou galinhas de subsistência, existe lá algum material para eles procurarem, mas pensando assim, de implantar daí procedimentos de biosseguridade. Quando a gente pensa no pequeno produtor que daí produz mesmo, né, é importante ali que produz, vamos dizer assim, frango de corte ou matrizes. É importante conhecer os seus vizinhos, né? Trabalhar junto, se puder ajudar, por exemplo, a cercar as aves, mantê-las cercadas. As nossas granjas, elas têm que atender à legislação. Então, a legislação tem que ter uma cerca que impede a entrada de animais, mas esses pequenos produtores que criam galinha caipira, eles também têm que ter alguns cuidados, porque essas aves, como elas são aves de subsistência, eles se alimentam delas. E elas podem, sim, por falhas de biosseguridade mesmo, de alguns procedimentos, elas podem, sim, ficar doentes ou até, às vezes, elas nem apresentam sintomas, mas elas têm a bactéria, por exemplo, a bactéria salmonella, e que pode levar uma doença para esse pequeno produtor, né, que está criando para consumo mesmo próprio. Então, a importância de buscar essas informações, da fonte de alimentação, alguns cuidados básicos, manter as aves cercadas, justamente também para proteger a família deles, né? Para que eles também não tenham doença e nem também não a gente consiga viver em harmonia para não, vamos dizer assim, não causar problema também para a criação comercial, né? Claro, e reparar, acho que bem, né, Herta? Reparar muito no comportamento dos animais, né? Se estão bem de saúde e tudo mais. E se por acaso tiver um problema ali que ele desconheça, sempre avisar, né? A Secretaria de Agricultura da cidade dele, do estado dele, já ajuda bastante. Exatamente. Então, se tiver algum sintoma, começou a morrer mais, aumentou a mortalidade, elas estão mais tristes, com um internamento diferente, buscar, sim, ajuda de veterinários, mas tem os órgãos de defesa também, os fiscais, eles também estão sempre à disposição, mas nós também, como veterinários, também estamos sempre à disposição para ajudar, que a ideia é que se tiver alguma doença, a gente não quer que ela se espalhe, não contamine nem outras criações de criação caipira, ou seja, de aves de subsistência, mas que também não contamine os plantéis comerciais, causando prejuízos aí, espalhando a doença, que é o que a gente não quer, né? Ótimo, fizemos o nosso serviço aqui de orientação, né, Herta? Obrigadão pelas informações, até mais. Tá ok, até mais. E agora a gente conhece mais uma história de sucesso da integração. É o quadro que mostra como o agro
também cresce de granja em granja. Paulino Pontinho, né, município de Cafeara. Já faz 15 anos que estamos na atividade da agricultura, nós temos uma aviária desde o início, resolvemos construir esse outro aqui, está no segundo ano aí, estamos com um projeto de fazer mais 2. Eu gosto muito da atividade, bem tranquilo, uma atividade assim, toda atividade tem muita preocupação, mas essa você não fica assim muito preocupado, que nem eu sou agricultor, tenho roça, muito preocupado com o clima e tal, mas minha propriedade é pequena, é uma atividade que ela ajuda bastante o pequeno produtor e vamos dar continuidade, tenho interesse em passar para o meu filho, para ele continuar no ramo, que hoje é uma boa opção para o pequeno produtor. Obrigado pela sua companhia. Agronegócio, esse é o canal. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.